porque este é o tema da mensagem de hoje. A unção despedaça o jugo. Vamos ouvir a palavra? Vamos lá? Por favor, pegue a palavra do Senhor e abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Acompanhe comigo, por favor. E acontecerá naquele dia, hoje, diga, esse dia é hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu creio muito na palavra. Eu sei o poder que tem a palavra de Deus para despedaçar qualquer jugo. E eu digo a você, meu amado e minha amada, eu digo a você, creia no poder da unção da palavra liberada, porque todo e qualquer jugo será despedaçado. Vou reler, e você repete agora. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa da unção. E aí, você crê na palavra do Deus vivo? Eu também creio. Por gentileza, desocupe as suas mãos e vamos dar para a unção desta palavra a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir. Você que está me acompanhando através dos veículos de comunicação, rádio, TV e internet, e você que está aqui comigo na sede da Paz e Vida em Santana, São Paulo, capital, Brasil, abra não apenas os ouvidos, mas o coração para a unção desta palavra, e que esta mesma palavra produza em sua vida o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um minutinho. Deus está falando aqui do pesado governo que os assírios estão impondo sobre o povo judeu, porque jugo é governo, e todo jugo traz consigo um fardo, um peso. Vejam comigo o mesmo texto que lemos, e eu quero que você veja estes detalhes. E acontecerá naquele dia, hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Então, jugo é domínio, e todo domínio tem um governo, e este governo impõe sobre aquele que está sendo dominado, julgado, subjugado, uma carga, um fardo, um peso. Por isso que Deus está dizendo que o jugo será despedaçado por causa da unção, e ele vai tirar a carga, o peso, o fardo que está sobre o ombro. Esta é uma linguagem neopolítica, tanto é que no decorrer dos capítulos do livro do profeta Isaías, encontramos ainda a mesma história, o mesmo assunto no capítulo 14, versículo 24. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ele está falando do jugo que ele vai quebrar por causa da unção. E aí no versículo 25 ele diz: quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles,
e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão, e está a mão, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Bem, Deus está cumprindo a promessa que ele havia feito, que quebraria o jugo, o governo dos assírios que estava sobre o povo dele. E este governo impunha uma carga, um peso muito grande, em cobrança de impostos. E quando alguém, por exemplo, um comerciante, um empresário da época, ou uma cidadela, ou um vilarejo, resolvia dizer que não ia pagar, os assírios faziam a expoliação dos bens. Expoliar é confiscar. Os assírios confiscavam os bens e, em alguns casos, a pessoa era presa e até morta. Mais ou menos o que acontece no Brasil, dentro da lei. Por exemplo, se a pessoa não fizer a declaração do seu imposto de renda, dos seus bens, e ela tiver uma fortuna, ela corre o risco de ter os seus bens apreendidos, se tornar uma criminosa por lavagem de dinheiro, por não ter feito a declaração, e em alguns casos, se não tiver lastro, origem, o dinheiro, a pessoa pode ir até presa. Aliás, tem até uma advogada famosa que foi presa recentemente. Não sei, eu vi alguma coisa assim, alguma notícia. Bem, observamos aqui que Deus está usando uma linguagem espiritual para uma questão política. Jugo, não com L só, jugo, significa domínio. No norte e nordeste, também no interior de São Paulo, nós conhecemos esta peça que está sendo rachada ao meio como cangalho. E esta peça é uma peça de domínio, de governo. É uma peça desenvolvida pelos homens para subjugar dois animais. E normalmente no Nordeste, Norte e Nordeste e no interior de São Paulo, se usa, vocês conhecem isso aí, não conhecem? Como você conhece essa peça aí? Cangalho, né? Canga, ou canga, uma canga de boi, de bois. Estas duas peças, uma de cada lado, é colocada no pescoço do boi, dos animais, que por via de regra, devem pesar mais ou menos a mesma coisa e terem força equivalente. Porque se um animal for mais forte do que o outro, ele vai arrastar de lado e vai matar o outro animal. Por isso que os animais devem ter a mesma idade, o mesmo peso e forças aproximadas. E mesmo sendo animais irracionais, quando a canga ou cangalho ou jugo é posto no pescoço, aquela haste de madeira aperta o pescoço do boi. A princípio o boi fica muito nervoso e ele tenta puxar para a esquerda e o outro puxa para a direita e ambos são enforcados. Rapidamente eles percebem que, se andarem na mesma direção, no mesmo passo, o jugo se torna pesado, mas não machuca. E rapidamente o adestrador, o governador dos animais, fazem eles trabalharem arando a terra, tornando-se assim então obedientes ao jugo,
ao jugo. Esta mesma peça, ela era usada pelos romanos e outras nações para subjugar e humilhar os seus adversários, como se vê nesta figura. Então essa peça, ela tem duplo sentido. Ela tanto era usada em humanos para humilhá-los e dominá-los, como em animais. Então, quando Deus está usando esta linguagem, dizendo que vai despedaçar o jugo por causa da unção da palavra que ele deu, ele está usando a linguagem política, porque era um momento político, e também uma linguagem espiritual de libertação. Bem, assim como os bois, bem mais fortes do que o seu dono, são obrigados a arar a terra por uma pequena peça que os domina. Volta para mim, Isaías 10, 27. Observem. E acontecerá naquele dia que a sua carga, quer dizer que o jugo, o domínio, que é um governo, põe sobre os ombros da pessoa uma carga, um fardo. E quando a pessoa está muito sobrecarregada, ela padece. Por isso que um dia, Jesus, olhando a multidão, fez a seguinte pregação. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos. Uma pessoa oprimida é sobrecarregada. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Oh, glória! Só tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês, e está no versículo 30, vamos lá? Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que quer dizer jugo, minha gente? Eu falei para vocês, o que quer dizer jugo? Domínio, governo. Quer dizer que até Jesus Cristo exerce sobre nós um jugo, um governo. E todo governo é regido por leis. E além de ser regido por leis, todo governo impõe um fardo. Mas Jesus está dizendo, vamos ler novamente, vejam que coisa linda, versículo 28, está cansado deste fardo pesado que você está carregando? Está cansado deste sofrimento? Então disse Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu governo, sejam governados por mim, porque eu não sou corrupto, eu não sou arrogante. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu governo, o meu domínio sobre o meu povo é suave. Eu não vou impor contra vocês sentenças pesadas. O meu domínio sobre o povo é suave, e o meu fardo, porque vocês vão ter que levar, ele é leve. Mesmo Jesus vai colocar sobre você um domínio e um fardo.
E qual é este fardo? Ele disse: se você quiser que eu governe a sua vida, renuncie-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Oh, glória! E aí você vai ver o que é ter vida e vida de verdade.